o Choque Rei já começou antes mesmo da bola rolar, rapaziada. Olha só o que a Leila Pereira disse em relação à arbitragem do clássico. Tem que lembrar que nós vencemos os últimos 5 jogos contra o São Paulo. Nós estamos invictos há 11 jogos. Poxa, será que é sempre a arbitragem que nos beneficia? O diretor do Palmeiras também rebate falas da diretoria São Paulina. Extremamente oportunista e extremamente irresponsável. Mas quem tá com a razão? Quem começou a falar de arbitragem? Eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Vamos contar tudo sobre esse clássico Choque Rei, a guerra das narrativas e, principalmente, estou aqui para desmascarar completamente a narrativa falsa dos palmeirenses e dos influenciadores do Palmeiras que estão querendo jogar nas costas do São Paulo algo que eles mesmos começaram na semana passada. Deixa o like, comenta, compartilha, se inscreva. Já vamos começar aqui, rapaziada, com um vídeo do Arnaldo Ribeiro falando sobre o clássico Choque Rei. Tem uma apologia à CBF que vai além das questões de arbitragem. Por que o Palmeiras gosta tanto da CBF atual? Por que o Palmeiras fez campanha para esse presidente da CBF? Tem várias coisas envolvidas aí. E inclusive Brasília. Nós sabemos. Inclusive Brasília. Então não tem ninguém inocente. Talvez o Rui Costa tenha sido inocente de entrar no baralho. Arnaldo, só para quem está nos vendo entender e não ficar uma mensagem cifrada. Inclusive Brasília significa a CPI do INSS. É isso que significa. É isso que significa. É estar bem com o STF. E estar bem com o STF significa estar bem com o Gilmar Mendes, cujo filho hoje manda na CBF. As coisas têm que ser ditas como elas são, porque senão fica uma conversa que nem sempre quem está nos vendo entende. Eu apanho, porque eu digo toda hora, o problema do Palmeiras não é do Palmeiras, é da Leila. O Palmeiras não tem nenhum problema com o INSS. A Leila tem. Muitos. Pois é, dados os nomes aos bois, né? A aproximação e a apologia do Palmeiras à CBF, inclusive para a formação da Liga. A Leila falou ontem que é a CBF que tem que fazer a Liga. Então, para que os clubes, né? Ela tá por trás disso tudo. Então existe um método, gente, é básico. E na prática, quem foi prejudicado nos últimos jogos, São Paulo e Palmeiras, foi o São Paulo. É isso, é simples. Agora, isso que o Rui Costa fez, que foi acender a chama, pode se voltar contra o próprio São Paulo. O São Paulo tem um time pior, ele tem um elenco menos preparado para esse tipo... Porque até o Palmeiras contratou um jogador que é excelente para fazer pressão no árbitro, falado pelo técnico, o Marlon Freitas. Como é que o Marlon Freitas se portou no jogo contra o Botafogo? Então o Palmeiras funciona como uma maquininha. Tudo muito azeitado. E com muita conexão com seus entes. A comunidade palmeirense se identifica com nós contra todos, com a arbitragem que faz não sei o que lá. Bom, e essa carapuça por que o Palmeiras serviu, de acordo com o Arnaldo Ribeiro, rapaziada, ela acontece depois da fala do Rui Costa. Só que a fala do Rui Costa, ela só chega após as falas de Abel Ferreira. Mas antes de chegar nesse ponto, olha só o que disse o diretor de futebol do Palmeiras, Anderson Barros. Veja. O São Paulo demonstra a sua forma de agir que vem de tantos e tantos anos. Extremamente oportunista e extremamente irresponsável quando você traz para um clássico uma responsabilidade muito grande para uma única pessoa. O Palmeiras repudia de qualquer forma, com todas as suas forças, esse tipo de postura. Precisamos acabar com isso. Mas será mesmo que é a fala do Rui Costa que gerou todo esse problema? Então vamos voltar um pouquinho no tempo, rapaziada. Voltemos um pouquinho no tempo e vamos para Mirassol. Rapaziada, Palmeiras venceu o Mirassol aí pelo campeonato, acho que empatou na verdade pelo Campeonato Brasileiro domingo passado. E o Abel Ferreira disse isso aí. Eu sabia que a consequência desse jogo ia ter a consequência que teve. Quando 2 ou 3 equipas se uniram contra o Palmeiras, eu preferia ter perdido esse jogo. Voltando ainda um pouquinho no tempo, né? Mas avançando nessa fala do Abel, vamos para quarta-feira, no jogo entre Botafogo e Palmeiras. Na coletiva pós-jogo, o Abel Ferreira, líder do campeonato, poderia falar sobre diversos outros assuntos, mas não. Ele preferiu falar sobre isso aí. Terminou um ciclo aqui no Palmeiras e o ano passado, na minha opinião, foi um ano bom, ou não foi excelente porque não carimbamos em títulos, mas chegamos às finais. Mesmo para perder as finais é preciso lá chegar e é preciso valorizar todo o trabalho que fizemos na Libertadores, é preciso valorizar todo o trabalho que fizemos no Paulistão e é preciso valorizar todo o trabalho que fizemos no Brasileirão. E sabemos todos das condicionantes que tivemos. Sei que vocês não falam e só olham para os resultados e está tudo certo, é a vossa opinião, mas eu lembro muito bem que se passou o ano passado em relação
ao campeonato, em relação ao castigo que deram inacreditável ao árbitro que nos apitou no jogo no Morumbi. Todos os árbitros começaram a ficar com medo, a pensar que ia acontecer igual. Será mesmo, Anderson Barros, que o problema foi a fala do Rui Costa? Porque a fala do Rui Costa ela acontece no dia seguinte à fala do Abel, ou seja, seria uma resposta para Abel Ferreira. Mas o Palmeiras em si, como mau caráter e espírito de porco que tem, eles querem inverter toda a situação. Como o Edu Dracena, por exemplo, no programa Jogo Aberto, veja. Porque, Rui, você tá se apequenando, irmão. Oi? Você tá se apequenando, você não pode ficar colocando pressão em cima da arbitragem assim antes de um jogo. Já foi. Não, é daronco. Isso aí já foi, irmão. Não tem agora, não tem mais essa mais não. Dá tranquilidade pros caras trabalhar. Não é isso que a gente quer, porque os jogadores entram em campo. Os jogadores em campo vão entrar agora. Mas você fala do Rui Costa, e você não vai falar do Abel? O Abel, ele joga contra o Azerbaijão, tá falando do jogo do São Paulo. Mas ele tá lá dentro do campo. Ele foi prejudicado. Sim, ele tá lá dentro do campo. Não, mas tem que ser decidido dentro do campo de uma maneira justa. Nos últimos encontros, tem beneficiado o Palmeiras. A questão da cobrança é exatamente que nem o Abel, quando se posiciona, é porque a postura dele naquele jogo. Talvez se a postura dele tivesse sido outra, não teria esse outro. O Anderson Barros... Ele tá gaguejando já? O Anderson Barros só respondeu o que foi do Rui Costa. O Rui Costa que colocou essa polêmica toda, não precisava. A Leila Pereira também falou sobre o clássico Choque Rei e as guerras das narrativas, incluindo fazendo uma narrativa falsa. Olha, eu vi há pouco a resposta do Anderson, que eu estava vindo aqui para Assunção, e eu achei que ele foi perfeito. É incrível que todas as vezes que a gente vai jogar um grande clássico, sempre aparecem essas pressões com relação à arbitragem. Eu costumo dizer que eu nunca terceirizo responsabilidade. O São Paulo tem que lembrar que nós vencemos os últimos 5 jogos contra o São Paulo. Nós estamos invictos há 11 jogos. Poxa, será que é sempre a arbitragem que nos beneficia? Isso não existe. Tem que parar com isso. O futebol não aceita mais esse tipo de argumento de cartola. Se nós quisermos evoluir, temos que mudar a mentalidade. É sempre ou é o gramado, é a arbitragem, não. O Palmeiras ele entra para fazer o que sabe de melhor, jogar futebol. Então eu achei que o Anderson foi perfeito e se nós quisermos evoluir, temos que olhar para frente, não o que os cartolas do passado faziam. Isso não é a postura do Palmeiras. Olha, Leila, eu não sei se o Palmeiras venceu os 11 jogos aí por conta de arbitragem. O que eu sei é que pelo menos um pouquinho mais da metade foi por conta de erros de arbitragem. A gente pode elencar vários erros, como esses aí que tá aparecendo na tela, por exemplo, né? Mas aí você vai falar assim, não, mas aí o Beijo é São Paulino, lógico que ele vai tender para o lado do São Paulo. Então vamos colocar alguém isento para explicar todo esse contexto aí, toda essa situação. Vamos aí, veja. Primeiro foi o jornalista, depois foi o técnico, depois foi o jornalista, depois foi o presidente, e entre eles ainda teve uma troca de farpas entre diretores de São Paulo e Palmeiras. Começou o trabalho do Palmeiras para pressionar a arbitragem. Começou cedo no campeonato de 2026. Isso é histórico. Desde que a comissão técnica do Palmeiras assumiu o time, lá em 2020, há um processo contínuo de pressão sobre a arbitragem. Ela acontece dentro do campo, com manifestações muito exacerbadas de seus jogadores, da comissão técnica. O Abel não se contém na linha lateral, eventualmente passa muito do ponto razoável, e a presidente, quando é conveniente, ela também se manifesta. Muitas das vezes, até ela é um pouco mais comedida do que o técnico, mas num processo contínuo de reclamação. O que a gente está vendo agora é o início da pressão do Palmeiras na arbitragem. Como disse, é um processo histórico. Até agora, nenhum outro clube, nenhum outro grande clube se manifestou com a veemência que o Palmeiras o fez. O Palmeiras, inclusive, refere-se ao jogo São Paulo-Palmeiras do campeonato passado. O técnico do Palmeiras, novamente, sugeriu um esquema onde clubes se juntaram contra o Palmeiras e que ele preferia ter perdido um jogo que ele foi beneficiado, o time dele foi beneficiado. O que nós estamos vendo é um processo, é um método bem feito, bem calculado. Não há como negar que isso esteja acontecendo. Quando a gente faz esse tipo de manifestação, aparece aqui nos comentários muitos torcedores do Palmeiras dizendo, não, é óbvio, mas ninguém prova. Não há provas, não há como provar. Isso é simplesmente uma teoria que convence parte da torcida. Uma outra parte da torcida já não aceita mais essa desculpa de que o time está sendo prejudicado por terceiros. Eu teria vergonha. Isso pra mim é vergonha, porque o que nós estamos vendo é um time que constrói uma narrativa para se proteger das suas próprias falhas, dos seus próprios fracassos. Essa narrativa é uma vergonha. Isso aí é digno de vergonha. Eu tenho vergonha alheia
esse tipo de posicionamento. Antes de você sair daqui, não se esquece de se inscrever. Um grande abraço. Eu queria saber o nome desse jornalista aí, rapaziada, para poder dar os devidos créditos, né? Mas eu não conheço, me perdoe, mas tá aí para vocês aí essa fala que resume tudo o que aconteceu durante essa semana. Tudo começou com o Abel Ferreira reclamando de arbitragem por 2 coletivas seguidas. O Rui Costa, ele respondeu às falas do Abel Ferreira. E aí, logo na sequência, o Anderson Barros responde à fala do Rui Costa e dá a entender que foi o São Paulo que começou a reclamar de arbitragem, mas não. Quem tá falando de arbitragem foi o Abel Ferreira no domingo passado. Mas Leila Pereira, Anderson Barros, influenciadores palmeirenses que não têm caráter algum, eles querem distorcer, eles querem reescrever a história. Tamo junto, deixa o like, comenta, compartilha e se inscreva aqui no canal se você não for um inscrito. Até o próximo vídeo, é nóis. Fui!